Oi, gente, tudo bem? Professora Regiane Marques. Hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre Guerra dos Mascates, assunto do primeiro ano do ensino médio, semana 2 da apostila do ensino médio. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês para não se esquecerem de clicar para se inscrever no canal, dar sua curtida, compartilhar e também comentar os vídeos, tá bom? Então vamos lá. Guerra dos Mascates aconteceu em 1710, foi uma revolta totalmente nativista. O que é isso, uma revolta nativista? Que aconteceu numa determinada região, não no país inteiro, não atingiu o país inteiro. Quando atinge mais de uma localidade ou atinge o país inteiro, a gente chama de revolta separatista. Então, essa revolta dos mascates, a gente fala que foi uma revolta nativista. Ela aconteceu entre duas cidades principais, Olinda e Recife, ambas cidades pernambucanas. Então vamos lá, como que era Olinda nesse período e como que era a cidade do Recife nesse período? Olinda, uma cidade já rica, evoluída, populosa, com economia açucareira super em alta. Foi ali dessa parte do Nordeste onde aconteceu aquela divisão, a divisão das capitanias hereditárias, onde a gente teve o crescimento do engenho, né, da produção de açúcar aqui no Brasil. Então, um território totalmente rico nesse período. Já a cidade do Recife, até então, foi surgir depois de 100 anos, mais de 100 anos um pouco, da cidade de Olinda. Ela surgiu como um pequeno vilarejo próximo à cidade de Olinda. Eu vou contar para vocês como que isso foi acontecendo. Primeira coisa, quando os holandeses eles vieram invadir o país, o nosso país, o Brasil, eles atacaram a cidade de Olinda, que era onde estava tendo o maior fluxo econômico. Eles queriam arrancar essa economia portuguesa, que era o açúcar. Então, eles invadiram a cidade de Olinda. Quando eles invadiram a cidade de Olinda, eles construíram ali o pequeno vilarejo, que se tornou Recife, pouco abaixo da cidade de Olinda. Então, antigamente, os ricos moravam nas partes altas e os mais pobres, os menos favorecidos, nas partes baixas. Porém, os holandeses, já muito visionários, criaram a cidade do Recife já na parte baixa de Olinda. Porém, uma cidade foi ficando um vilarejo muito bonito, né? Com traços europeus. Com a baixa do açúcar, o preço do açúcar em baixa, os senhores do engenho, que eram os moradores de Olinda, então ficou assim: Olinda sendo uma cidade habitada por alta elite, senhores de engenho, em sua maioria, e Recife, onde moravam os comerciantes, que eram chamados de mascates, daí o nome da guerra, de Guerra dos Mascates. Então, quando o açúcar ele começou a ter uma baixa na produção, a venda do açúcar ela ficou em crise, teve essa economia abalada, o que os senhores de engenho fizeram? Eles foram pedir empréstimo financeiro para os comerciantes, para os mascates, né? Para quem eles chamavam de mascates. Então, depois de um tempo, desses empréstimos, de tudo isso, os portugueses, eles conseguiram tomar essa região dos holandeses. Então, os holandeses, eles foram expulsos dessa colônia do Pernambuco, ali, dessa região do Pernambuco, dessa capitania que era, naquela época, Pernambuco, né? Quando eles foram embora, então, a revolta dos mascates, ela começou, essa guerra dos mascates começou. Como é que começa esse conflito? Recife, então, decide se tornar uma vila independente. Por quê? Porque já que eles tinham dinheiro para emprestar para os senhores de engenho, esses mascates, esses comerciantes, eles não aceitavam ficar sendo submetidos a ordens do povo de Olinda. Eles queriam a sua independência, eles queriam a sua liberdade, queriam se tornar uma cidade independente de Olinda, não mais um vilarejo, não mais como se fosse um bairro de Olinda. Então, eles começaram a lutar, a guerrear, a entrar em conflito para essa independência. Foi então nesse momento que o até então governador de Olinda, do estado do Pernambuco, governador do estado de Pernambuco, Sebastião de Castro Caldas, ele declara então que Recife ele iria se tornar sim uma cidade independente. Passado alguns meses,
acho que em torno de 8 meses desse acontecido, dessa declaração de independência, dessa declaração desse ato escrito que a cidade agora se tornaria uma cidade independente, esse mesmo governador, ele sofre um ataque, sofre tiros, ele não morreu, não chegou a ser atingido. Só que ele ficou com muito medo e ele achou que quem estava atacando ele eram os senhores de engenho, eram o pessoal de Olinda. E o que ele fez? Ele foi e mandou prender esses senhores de engenho, em torno de 10, 11 senhores de engenho. Quando ele manda prender esse senhor de engenho, o povo de Olinda então se revolta e ataca novamente a cidade do Recife. Então, vocês estão percebendo que foi gerando uma série de conflitos dentro de um pequeno território, né? Quando isso tudo aconteceu, Dom João V, que era o rei de Portugal no período, ele então viu que ele não tinha como não intervir. E ele lá de Portugal ordena que entre um novo governador e que esse governador, então, Sebastião de Castro, ele seja mandado embora. Só que ele já estava com a ideia de fugir, então ele foge com medo de represálias e então chega o novo governador, Félix Machado. Com a chegada desse Félix Machado, a primeira coisa que ele fez foi mandar prender quem ele achou que tinha liderado esses conflitos, que foi então Bernardo Vieira de Mello. Esse Bernardo Vieira de Mello, quando ele foi preso, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele chegou a ter cogitado a ser uma das primeiras pessoas a ter a ideia de declarar o Brasil um país independente. Só que ele foi preso, ele foi mandado para Lisboa, para uma cadeia em Lisboa. Vocês verem como a corte ficou bem revoltada com ele, que mandou ele para longe ainda, para uma prisão longe. Quando ele foi preso lá ele morreu dentro da prisão asfixiado. Segundo alguns historiadores, por um charuto que ele foi fumar, então existem várias teorias. Com essa prisão de Bernardo, a cidade de Recife, então, acaba que vence, os comerciantes, os mascates, acabam que vencem esse conflito, essa guerra. Com a vitória dos mascates, Recife se torna uma cidade, uma vila independente e tem-se o fim desse conflito. Desse período para frente, então, a capital de Pernambuco, que até então era Olinda, se passa a ser agora Recife. Bom, gente, esse conteúdo é bem tranquilo, bem fácil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Em breve voltarei com novos vídeos. Até mais, beijinho. Tchau, tchau.